Pessoal do primeiro ano do Alberto Conte, aqui é o professor Reinaldo. Eu estou aqui reforçando a primeira aula de função do primeiro grau, tá? Então vamos recapitular. Função do primeiro grau nada mais é do que uma equação que liga dois conjuntos, tá? Bom, se é do primeiro grau, a equação que eu tenho que trabalhar é uma equação do primeiro grau. E toda equação do primeiro grau tem essa cara aqui, ó. Y igual a x mais b. Sempre vai ser assim uma equação do primeiro grau. Vai ter sempre um número do lado do x, mais um número sozinho, que a gente chama de termo independente. Bom, a função do primeiro grau, a gente escreve assim, ó, f de x é igual a x mais b. É só trocar o y pelo f de x. Então, onde nós temos f de x, eu posso pôr y ou pode pôr y no lugar do f de x. Y e f de x são a mesma coisa. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho dois conjuntos numéricos. O conjunto x, que é 1, 2 e 3, e o conjunto y, 2, 4 e 6. E está afirmando aqui que o conjunto x, o número 1 do conjunto x, se relaciona com 2 no conjunto y. O 2 no x com 4 no y. 3 no x com 6 no y. Bom, qual é a equação que liga esses dois conjuntos? Deu para perceber que o número que está no y é o dobro do que está no x? Então eu posso pegar e escrever dessa forma. Para achar o valor do y, eu pego duas vezes o valor do x. Ah, mas e o b? Você falou que tem que somar. O b aqui eu posso colocar zero, que aí eu consigo encontrar a função que liga esses dois conjuntos. Tá? Bom, como que é feito o gráfico disso aqui? O gráfico, vocês têm aí no exercício uma folha quadriculada, fica bonitinho, né? Mas aqui pode sair um pouco torto. Esse eixo vertical é o eixo y. O eixo horizontal é o eixo x. Bom, esse aqui é um plano cartesiano, esse aqui é o diagrama de Venn. A representação dessas informações do diagrama de Venn no plano cartesiano fica assim, ó. Eu vou criar umas escalas aqui para não ficar muito torto, né? Então, eu tenho no eixo x, o maior número é 3. Vamos fazer aqui de meio em meio por causa do y. 1, 2, 3. Agora no eixo y, ele vai... Nós vamos ter que também fazer aqui, ó, de meio em meio. Meio, meio. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 2, 4 e 6, né? 2, 4 e 6. O 1 do x se relaciona com 2. Então, o que eu faço? Eu pego, coloco a régua em cima do 1 do x e faço um tracejado até chegar na altura do 2 no y. E no 2 do y sai outro tracejado que vai de encontro àquele primeiro tracejado que eu fiz. Onde os dois pontos se encontram é a coordenada desse par ordenado aqui, ó, 1 e 2. Agora 2 e 4. 2 no x, então vai sair um tracejado do x, indo até a altura do 4. Opa, fiz torto aqui, escapou. Aqui. Onde os dois tracejados se encontram, vai ser as coordenadas 2 no x e 4 no y. Agora 3 com 6. Mesma coisa. Vou fazer um tracejado que passa pelo 6, né? Saindo do 3 aqui. Agora, um outro tracejado que sai do 6, que vai de encontro ao primeiro tracejado. A união deles é aonde tem as coordenadas do 3 e 6. Bom, eu tenho os 3 pontos. Eu posso fazer uma reta aqui
unindo esses 3 pontos, essa reta é o gráfico dessa função. Então, f de x é esse gráfico aqui, ó. Tá? Bom, me pediram para que eu fizesse a resolução de 2 exercícios daquela lista que eu passei para vocês. O exercício C e o D. Bom, então veja só. O exercício C. Aqui. Ele fala que o menos 2 se relaciona com o menos 4, o menos 1 com o menos 1, 0 com 2 e 1 com 5. Olha o que eu encontrei aqui. O A valendo 3. Então, qualquer número que esteja no conjunto X multiplicado por 3 e somando com 2, eu vou encontrar o valor do Y. Ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 2 dá menos 4. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 com 2 dá menos 1. 3 vezes 0 dá 0. Com mais 2, 2. 3 vezes 1 dá 3. Com mais 2, 5. Então, essa aqui é a função que relaciona esses dois conjuntos. A representação no plano cartesiano, ó, menos 2 com menos 4. Então, 1, 2. Menos 2 com menos 4. Aqui é um ponto. Depois, menos 1 com menos 1. Menos 1 com menos 1. Aqui é o outro ponto. 0 no x com 2 no y. 0 no x com 2 no y. Aqui é outro ponto. 1 no x com 5 no y. 1 no x com 5 no y. Outro ponto. Encontrei os 4 pontos. Traço a reta. Esse é o gráfico da função. Essa função ela pode ser crescente, quando ela está subindo. Da esquerda para a direita o gráfico vai subindo. É crescente. Quando ele vem decaindo, é decrescente. E quando ele permanece na mesma posição, ele é constante. Tá? Então, esse primeiro gráfico ele é crescente. O outro que nós vamos ver aqui embaixo, ó, do exercício D de dado, ele já é decrescente, ele está decrescendo, né? Então, veja só. Qual é o número que multiplicado por x, né? E somando com o b, vai dar o y. Olha o que eu descobri aqui. Menos 2, que multiplica menos 3, dá 6. 6 com menos 2 dá 4. Menos 2 que multiplica menos 1 dá 2. 2 com menos 2 dá 0. 0 que multiplica menos 2 dá 0. Com menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Com menos 2 dá menos 6. Representação disso aqui no gráfico. Ó. Menos 3 com 4. 1, 2, 3. Menos 3 com 4. Menos 1 com 0. Menos 1 no x com 0 no y. Bem aqui, ó. Bem nesse ponto. 0 no x com menos 2 no y. Bem nesse ponto aqui. 2 no x com menos 6. 1, 2 com menos 6. Então, esse outro ponto é as coordenadas de 2 e menos 6. Encontrei os pontos, traço a reta, tenho o gráfico da função. E essa função aqui é uma função decrescente, porque quando eu olho no gráfico da esquerda para a direita, o gráfico vem descendo. Já aquele exercício anterior, o gráfico vai subindo, então ele é crescente. E esse aqui é decrescente. Tá bom? Então tá, gente. Até a próxima. Um abraço.